E aí galera, muito prazer, meu nome é Jefferson Bogo, trabalho com a disciplina de Informática. Eu sei que não é a mais amada para concurso, porém é, como todas as outras, uma matéria essencial, deve ser estudada. Então eu vou pedir que o colega jogue na tela para que você possa pegar algumas informações a meu respeito. Então tá ali meu nome, a disciplina e meu site, Jefferson Bogo, né? www.jeffersonbogo.pro.br. E no Facebook, temos um grupo no Facebook, certo? Caso você queira participar, é Informática para Gabaritar. Te aguardo lá. Bom, nossa aula hoje será sobre o sistema operacional Windows 7. Mas antes de falar propriamente do conteúdo, eu quero trazer algumas metodologias que eu sugiro de estudo, certo? Joga para a tela ali. Vamos começar aqui com o pensamento de um colega meu. E ele falou o seguinte, né, meu colega Aristóteles: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. O que ele queria nos ensinar? Ele queria nos ensinar um processo chamado processo jesuítico. O que é isso? Repetição com correção até a exaustão nos leva à perfeição. Como é que eu vou aplicar isso para concurso, Jefferson? Repetição com correção até a exaustão leva à aprovação. Então veja só, pode cortar para mim. Exaustão não é você passar a noite toda acordado, que isso aí não adianta. Seu corpo vai pedir, vai ter que descansar uma hora. Mas é planejamento, certo? Repetição não é só você assistir essa videoaula apenas e não praticar, não ir atrás de exercícios, refazer provas. Então você tem que ir sempre além, tá ok? Sempre além. E isso é um método de estudo que você tem que aplicar. Corta para a tela. E aqui nós temos agora uma outra teoria aplicada para concurso, que eu sugiro a você, que é de um grande estrategista. Olha só o que ele nos falou. Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Né? Então isso aí foi um general, inclusive tem um livro muito famoso dele, que é A Arte da Guerra. Gente, primeiro inimigo que nós temos que vencer, pode cortar para cá, ou na verdade somos nós mesmos, certo? Depois, Jefferson, depois tem a banca, verdade, tem a banca. Lembra que eu comentei com você do Facebook? Falei que eu estou lá com o objetivo de ajudar, mas aí hoje nós temos também o Facebook como um inimigo. Joga para a tela. Olha ali na tela o que acontece com alguns candidatos, né? O candidato ali do lado esquerdo e o concurso lá do outro lado. E entre eles um abismo chamado Facebook, que algumas pessoas entram e não conseguem sair, na verdade, né? Parece aquele desenho, Caverna do Dragão. Não encontram mais a saída, o retorno para casa. Não deixe isso acontecer com você. E o nosso objetivo aqui, então, nessa videoaula é transformar a informática numa ponte para levá-lo, né, ao concurso público, tá ok? Então vamos lá, como eu já havia dito, o tema de hoje, Sistema Operacional Windows 7. Então corta para mim. Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração, o que é um sistema operacional? Sistema operacional é um software. Então a diferenciação de hardware e software eu tenho que ter. Hardware são todos os componentes físicos do computador. Então falou-se em hardware, falou em algo físico, algo que pode ser tocado. Exemplo, teclado, monitor, mouse. Tudo isso aí são hardware. O próprio teclado eu já poderia utilizá-lo como um exemplo de software. Quando? Quando ele não é mais físico, ele é virtual. Então o teclado virtual é um software. Dentro dos softwares, eu vou encaixar o sistema operacional na categoria de softwares, uma categoria que divide os softwares, né, em 3 tipos. Alguns autores consideram apenas 2 tipos, não tem problema. Mas o tipo onde eu encontro o sistema operacional sempre vai aparecer, que é o software básico. Tá? O que é o software básico? Essencial para que a máquina seja funcional. Então, o que você vai colocar aí no seu caderno, que eu sugiro a você que esteja sempre anotando, ressaltando aí os principais tópicos. Como é uma videoaula, você pode estar parando, né, e fazendo essas anotações. Então, você coloca aí, por gentileza, sistema operacional é o software. Aí você coloca entre parênteses, conjunto de programas, responsável por gerenciar todo o hardware e o software do computador, permitindo, assim, a interação do usuário com a máquina. Então veja, ele vai criar uma interface para que eu possa conversar com a máquina. Uma espécie de base, de plataforma, sobre a qual eu vou instalar outros programas. Ou seja, para que eu possa, né, instalar, por exemplo, um navegador, um editor de textos, qualquer outro programa, quem é que vai ser meu chão? O sistema operacional. Tá? Então ele é condição para que eu venha instalar outros softwares. Pode lançar aí.
Exemplo de sistemas operacionais. Então, hoje nós estamos trabalhando com Windows, mas o Linux também é um sistema operacional. Você já pode lançar aí como exemplo de sistema operacional. E aí, joga para a tela. Eu vou deixar em branco aqui. Não pode cortar para mim, pode cortar para cá. E eu vou escrever aqui mesmo. Olha só. Então, você colocou o sistema operacional como software básico. E aí você vai lançar aí também como software básico driver. Tá? Veja que tem um R. Esse driver com R, ele é diferente do drive sem o R. Então aqui eu vou trocar a cor, vou colocar embaixo aqui, para que você tenha um destaque. O driver com R, isso aqui é um software. Ele também está na categoria de software básico, tá ok? Enquanto esse aqui, o drive sem o R, né, sem o R, esse cara aqui é um hardware, tá? Então, o drive de DVD, por exemplo, estou falando lá da unidade lógica física, né, desculpe, do DVD. Então, anotou isso aí, e aí nós temos o conceito do que é um sistema operacional. Então, veja, eu preciso de um sistema operacional para que o meu computador seja funcional. Veja que eu não estou falando para que ele funcione diferente, né? Ligar, sem um sistema operacional, ele liga. Funcional, para que eu possa fazer alguma coisa, alguma tarefa, ele não é. Então, corta para cá, joga para a tela. Olha aí, ó, já começamos com uma questão. Aqui está a apresentação, que eu voltei. Olha a questãozinha. O sistema operacional é uma plataforma, ou seja, uma espécie de base sobre a qual são executados os programas usados em um computador. Além disso, traduz as tarefas requisitadas pelo usuário ou por programas para uma linguagem que o computador compreenda. Perfeito, item correto. Então, caso, né? Eu acabei fazendo a questão sem falar antes. Mas caso você não conheça questões do CESP, estilo CESP, elas normalmente vão ser um item assim, para que você julgue se o item está certo ou se o item está errado, tá ok? Então, nesse caso aqui, nós fizemos análise, o item está perfeitamente correto. Agora, uma outra análise que eu preciso fazer sobre o sistema operacional é o sistema de arquivos que os sistemas operacionais utilizam. Então, vem comigo. Pode deixar na tela. E aí você vai anotar, né, essa tabelinha no seu caderno, ou vai memorizar, não sei como é que você vai fazer, mas você tem que lembrar disso aqui. Então veja, eu coloquei, além do Windows 7, eu coloquei o XP. Você vai ver que é redundância, é a mesma coisa, tá? E o Linux também eu já coloquei aqui para você. Então, caso você tenha o Linux no seu edital, é importante essa comparação. Várias questões fazem comparações, né, quando você tem os dois sistemas operacionais. Então vem comigo. Olha só, veja que no Windows, tanto no XP quanto no 7, eu tenho um asterisco aqui no SIM para o sistema NTFS. E eu quero que você dê ênfase aqui, ó, que eu estou falando do sistema de arquivos para instalação desses sistemas operacionais. Ou seja, se eu, vamos supor, normalmente eu tenho um pendrive com sistema de arquivos FAT32. Eu posso pegar esse pendrive e conectá-lo no computador que tem o Windows 7. E o Windows vai ser, olha só, vai ser capaz de enxergar o sistema de arquivos FAT32? Vai. Eu posso usar o FAT32, como vocês viram na imagem, para instalar o Windows 7? Posso. Mas por que o NTFS é o sistema preferencial, que é o recomendado pelo fabricante, que nós conheceremos daqui a pouco? Bom, vamos ver então o que eu perco utilizando o FAT32. Mantém na tela, pode deixar aí. E aí, se eu utilizar o FAT32, então ele vai ter como desvantagem, você vai anotar isso, é importante, ele não tem criptografia, tá? Então, o FAT32 não tem criptografia, beleza? Não tem criptografia, ok. O que eu tenho mais? Eu tenho que o tamanho máximo, vou abreviar aqui, ó, tamanho máximo do HD fica limitado em 32 GB. E eu ainda tenho o tamanho máximo, também estou abreviando aqui, de um arquivo, tá? Fica limitado em 4 GB, ok? Então, eu não posso, por exemplo, caso eu tenha, lógico que eu sei que é um pouco difícil isso, mas caso eu tenha um arquivo de 5 GB, eu não posso gravá-lo no sistema FAT32.